me conhece, meu nome é Mariana e eu fui diagnosticada com TDAH aos 25 anos. Oi. Hoje a gente começou um pouquinho diferente, não foi, minha gente? Então, vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Essa é a minha fofinha linda, maravilhosa, que eu amo de todo meu coração. É a minha irmã mais nova, minha maquiadora, meu grilo falante. Ela é o Mushu da minha Mulan. Ela é o quê? Deixa eu ver. A Ana da minha Elsa. Tu é Mushu, eu sou Greli. Então, independente dos personagens, a gente é uma dupla muito maravilhosa. Nós somos uma pessoa muito equilibrada. Olha, isso vai dar pano pra terapia, viu? Normal. Então, estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o seguinte, gente. Fofinha, ela é maravilhosa, linda, perfeita, diva, quase Stephanie do CrossFox. E Fofinha foi diagnosticada recentemente com TDAH, certo? O Quarto Rosa, a nossa ideia sempre foi falar muito sobre tudo do universo das mulheres, o que a gente enfrenta, o que a gente conversa, sexualidade, maternidade, tudo aquilo que vocês já sabem. Só que, a partir do momento que ela teve o diagnóstico e que ela começou a tratar, eu consegui observar uma outra coisa que a gente, na verdade, eu fiquei com vontade de trazer para vocês, que é toda essa questão das... Como eu posso dizer? De como o TDAH influenciou e influencia muito na vida dela. E pelo feedback que ela vem tendo nos conteúdos dela no Instagram, que inclusive é... Maquiadora com TDAH. A gente percebeu que muitas mulheres se sentiram até, não digo aliviadas, mas compartilham de muitas questões que ela tem. Então, eu não tô fazendo esse vídeo hoje como médica, tá certo? Eu tô fazendo como irmã. Como uma irmã que ama muito a outra irmã e que se viu muito, não diria aliviada, mas eu fiquei muito feliz com a resposta que ela teve ao tratamento, a sensação de alívio que ela teve quando ela começou a se organizar. Então, o vídeo de hoje é um vídeo mais pessoal, eu diria. Claro que a gente vai falar uma Mas besteira de irmã. aconchegante. Mais acolhedor. E só queria lembrar um ponto, tá? Não seria responsável da minha parte como a médica do rolê se eu não lembrasse disso antes de sair do modo médica e ligar o modo Big Sister, né? Gente, TDAH, ela não é simplesmente você acorda e diz, eu acho que eu tenho TDAH. Não é assim, tá certo? Existe um processo de diagnóstico que envolve o especialista, envolve o psiquiatra, envolve neuropsicóloga, tá certo? Envolve tempo, porque contigo a neuropsicóloga foram 10 sessões, não foi? 9 sessões. Então, assim, como a gente tem pontos muito na mídia ultimamente, tipo TDAH, transtorno do espectro autista também, a gente percebe que algumas pessoas acabam, não diria banalizando, mas se apropriando desses termos sem ter tido realmente o diagnóstico devido, sem entender que é uma questão que precisa de uma abordagem multidisciplinar. Então, não é tipo, hoje eu acordei com dor de cabeça. Eu acho que eu tenho transtorno de ansiedade. Não é. Ou transtorno de déficit de atenção. Não é assim que funciona. Existe todo um processo para que isso seja definido, principalmente para que a gente não automatize certas questões. Por exemplo, eu ouvi em alguns pontos, não, mas isso aí que ela refere, isso aí que ela fala, hoje em dia a gente tem muita coisa que estimula a gente a pensar rápido, realmente. Mas, no caso da pessoa com TDAH, em específico minha irmã, isso gerava sofrimento para ela. Então, você observava depois que tinham questões mais complexas envolvidas. Então, não tem como a gente dar diagnóstico, tá certo? Não perguntem qual a medicação que ela tá usando, porque a gente não vai dizer. A medicação, ela é pensada a partir de um plano terapêutico individual. Então, não adianta ficar perguntando. Nem eu vou dizer e nem ela vai dizer. Porque o nosso intuito aqui não é esse. O nosso intuito aqui é gerar aberturas. É fazer com que você... autoconhecimento, né? Autoconhecimento e assim você entender que caso você se enquadre nessas situações, você precisa de um acompanhamento, você precisa ir no psiquiatra, ir na neuropsicóloga, sabe? E que também para mostrar que, independente de qualquer coisa, a pessoa que tem o TDAH, ela
não deixa de ser uma pessoa, sabe? Ela tem sentimentos, ela tem questões. Então, a gente precisa humanizar um pouco tudo isso. Por isso que eu trouxe ela hoje. E também porque ela é linda, maravilhosa, rainha dona do meu coração. Isso aí. Então, fofinha, eu queria que a gente começasse conversando sobre quando você achou que poderia ter alguma coisa diferente no teu processo de pensamento. Quando você se sentiu um ponto fora da curva, o que era que acontecia? Demorou um pouco, foi na faculdade. Pra quem não sabe, eu cursei Direito. E eu percebi isso quando a gente tava... Foi nos primeiros períodos, a gente tava estudando sobre os tribunais e tal. Eu falei, não, porque tal tribunal... Só que falavam as siglas. E eu ficava, como é que esse povo consegue aprender tudo isso? Essas siglas. E saber tudo isso. Porque se eu estudar e focar no estudo, que já era difícil, eu consigo debater aquele assunto. Mas do nada surgiu outro assunto e o povo vinha porque eu tava assim, mas como é que tu sabe a ordem disso? Pra mim era muito estranho, porque eu não consegui. Todo mundo, né, falava normal, eu ficava, é isso aí mesmo. Porque não entrava na minha cabeça. Apesar de todas as dificuldades da época do colégio, que você conhece muito bem. Foram muitas, temos muitas histórias. Mas na faculdade foi bem pior, porque parecia que... Não necessariamente que eu era burra, mas que eu não conseguia absorver as coisas, que não entrava e que... E só não era. E que não era pra mim isso. Porque eu nunca ia aprender. Então, eu não ia conseguir ser uma boa profissional, porque não entrava. Eu preciso confessar uma coisa, sabe? A gente até conversou um pouco sobre isso ontem. Eu sempre fui uma irmã mais velha muito intervencionista, não sei. Protetora. Não Não necessariamente no sentido ruim. Obrigada. Mas eu digo porque tem gente que diz que protege demais o filho, o irmão e tal, de um jeito ruim, tipo, protege do mundo. Mas não foi assim. Na verdade, tu me empurrava pro mundo. Eu cobrava um pouco. Era. Hoje eu vejo que não era muito minha função, sabe? Mas eu fazia o que eu achava que ia ser bom pra ela. Então, me incomodou muito quando ela recebeu o diagnóstico, porque eu me senti um lixo. Mentira. Porque, tipo, minha irmã, ela tem uma... Um transtorno. Não é... Não pensei em transtorno como uma coisa estigmatizada. Ai, meu Deus, é o transtorno. Não. Mas eu É um pensei, poxa, transtorno. ela passa por uma situação que não é por opção. É uma questão que ela funciona dessa forma, ela não tem opção. E em nenhum momento eu acolhi. Tipo, e eu sou médica, né? Não, mas... Casa de ferreiro, espeta de pau, mas... Não, mas eu me senti muito mal. Porque pra mim, por como quê. irmã, o que eu mais fazia era tem que estudar, tem que estudar, tem que mas, estudar velho, mais. Você, mãe e pai sempre me ajudaram a estudar. Do jeito de vocês. Eu não acompanhava, mas você me deu... Eu lembro das aulas que tu me dava de literatura. Tu arranjava professor pra mim, mas eu não, vá atrás. E pai e mãe pagavam os professores particulares. Então, assim... vocês fizeram o que estava ao alcance de vocês. Não, eu concordo. Não é que eu Não. esteja me culpando, não. Mas me incomoda pensar que você tinha uma questão e que ainda assim eu ficava cobrando, entendeu? Antigamente não tinha esse conhecimento de TDAH, até de autismo mesmo, de todas essas doenças, assim, que é mais pra área de saúde... Mental. Então, assim, não tinha esse conhecimento. Então, hoje em dia tem muita coisa falando sobre isso, sobre inclusão. Então, é muito diferente. Mas isso te fez sofrer muito, né? Porque... Óbvio, tinha algumas matérias no colégio que eram mais fáceis, tipo redação, literatura, português. Mas matemática, até hoje, eu sei o básico do básico, ainda assim uso calculadora. Da última vez que eu tentei usar minha matemática, a gente foi jantar, uma pessoa não precisou pagar, porque eu fiz a conta errada. Na calculadora. Então, assim... Algo de Né? errado não estava certo. Entendi. Pois é, então é difícil. E assim, eu não sei se tu já viu isso. Eu não sei o porquê exatamente, mas diagnosticar TDAH em mulher é mais difícil. Por causa do comportamento social, se eu não me engano. Se eu estiver errada, me corrija. Não, então, eu não é muito minha área, essa parte de Pelo que eu vi, é mais difícil. psiquiatria, sabe? Por isso também que eu não quero falar muito sobre, porque com certeza eu vou errar. Então, a gente, né,
Errando é que se mantém... aprende. Não, e não é nem isso. É que é a questão que eu fiquei muito chocada. E fiquei muito incomodada com a forma que eu tratava o aprendizado dela, sabe? Na minha cabeça, se você... Não, Mariana é porque ela dorme muito. Mariana... É preguiçosa. Ai, eu não queria dizer isso, mas eu já falei isso. Todo mundo já falou que eu era preguiçosa. Ai, meu forno caiu. Giovana, forninho caiu. Mas assim, sinceramente, eu não guardo rancor de ninguém, não. Não, que bom que Quer você dizer, não guarda, tem só mas... 2 pessoas específicas. Ih, não, fofoca familiar não. Não é familiar, Fofoca familiar não. Mas não é familiar, não. Não, então expõe. Tô brincando, calma. Depois, vai ter um momento, calma. Ih. Mistério. Continue Mas assistindo. aí, conta nos próximos episódios. Mas aí, conta pro pessoal sobre... Assim, agora que você já sabe que tem o diagnóstico, o que mais você observa na sua rotina que o TDAH impactava muito? Procrastinação. Eu sei que hoje em dia muita gente fala disso, mas assim, sempre foi. Não é depois da pandemia. Não. Sempre foi. E é engraçado porque quando eu chegava do colégio, ou da faculdade, ou de qualquer canto, eu tinha que dormir. Não sei se tu lembra. Como esquecer, né? Eu tinha que dormir e eu perdia os horários das coisas de tarde. Entendeu? Inclusive, por causa dessas coisas dos horários, foi que veio o negócio do... Né? Não sei se tu... Vai chegar o momento. Enfim. E pra completar, tinha Do minhas... estágio? Não, ainda do tempo que eu era pequenininha. Tá, Calma. continua. É porque se eu disser o nome vai... Não, cancela, sem continua. E tinha a parte da alergia também, que eu era muito alérgica, então eu dormia muito por causa dos remédios. Aí juntava isso. Então, eu não conseguia fazer nada direito, assim. Aí, como eu era criança que ficava, gosto muito de TV, não sei o quê, eu ficava assistindo bastante TV, o que aliviava um pouco, né? Aí teve a parte do balé também, que ajudou bastante, que tipo, era um hiperfoco e tal. Mas, em geral, pronto, no colégio, meu Deus do céu, às vezes ficar acordada em uma aula era um sofrimento. Só que é que tá, eu não queria dormir por respeito ao professor, porque eu acho muita sacanagem. Então, se você visse meus cadernos, era tudo com letra de música, ou com desenho, ou eu ficava na minha cabeça cantando as minhas músicas loucamente pra não dormir. E não era nada em relação ao professor, entendeu? Era em relação realmente a mim, que não conseguia. Tinha alguns professores que eram muito bons e tinha professor que não. Então, assim, digo assim, de didática pra mim, no caso, porque se for uma aula muito maçante, meu Deus. Hoje que tu já se formou na faculdade, assim, o que você observa dentro do ensino tradicional que não ajudava muito, além de tudo, brincadeira. É porque a gente vem de uma era paleozoica, né? Então não tinha muito esse negócio interativo, multiplataforma, tinha nada disso. Pra quem não... Porra nenhuma. Pode não parecer, mas a gente nasceu nos anos 90. Então, acaba que o que você considera hoje, depois de ter passado por tudo isso, que mais dificultava o teu aprendizado na sala de aula? Fora a matéria em si... Não, sem resenha, de algumas coisas, tipo a parte de exatas. Por exemplo, turmas muito grandes, enfim. Turmas com mais de 60 alunos. Que quando a gente era menor, não era tanto, mas depois que a gente mudou do colégio, era uma turma de 60, 50, 70 alunos. Então era muita gente fazendo muito barulho. Eu sou conhecida, infelizmente, por brigar. E você sabe melhor do que eu. No colégio, tá, gente? E na faculdade também. Não, mas na faculdade foi bem menos. Foi verdade. E a maioria das minhas brigas eram porque as pessoas ficavam fazendo barulho durante a aula. Eu peguei briga de literalmente gritar com todo mundo na sala. Deu a louca em mim. Eu me arrependo hoje em dia, mas ao mesmo tempo não tanto. Eu me arrependo da vergonha que eu passei. Mas o motivo foi válido. Veja, a gente tava fazendo uma prova de redação. Ai, ai. Tá todo mundo fazendo. Quando se faz prova, você faz o quê? Fora a prova. Silêncio. Obrigada. A professora não falava nada. Ela tinha desistido. Ela tinha desistido. Então, assim, eu acho, não sei. Enfim, então ficava todo mundo conversando. Não sei se necessariamente filando, mas... Trazia sofrimento para o seu raciocínio, eu né? não conseguia pensar. Não dava, então eu levantei. Na verdade, eu não lembro se eu levantei ou não. Fato relevante.
Mas eu lembro que eu simplesmente gritei pra todo mundo calar a boca, porque eu não estava conseguindo me concentrar. E a professora não fez nada. E não foi só uma vez que isso aconteceu. Já teve eu apresentando um trabalho, tudo bem que era de, assim, não que não seja importante, minha gente, mas assim, era um trabalho de religião, era uma matéria mais simples. E lá em casa a gente sempre foi muito independente de qual matéria, você vai fazer o seu melhor. Então, mesmo no trabalho de religião, eu fiz um slide, eu fiz todo um roteiro de trabalho, peguei uns negócios da igreja da gente, fiz pra fazer um trabalho e tava muito bom, modéstia à parte, e as pessoas ficavam conversando. E eu lembro que eu gritei, a professora, não dá mais tempo de apresentar. E eu lembro que eu gritei, eu disse, se eu tirar nota baixa, a culpa é de vocês. Xablau. Aí eu fiquei como a louca do rolê. E a errada. O povo tava conversando e eu que tava errada. Porque assim, gente, não tinha celular touch, não tinha WhatsApp, então era ou papel ou conversa mesmo. Né? Não tinha essa opção, não. Não expõe a idade da gente. Já disse que nasceu nos anos 90. Poxa, mana. Enfim. Aí, então era muito difícil essas coisas. Eu nunca tive uma facilidade de fazer amigo, inclusive. Por causa disso, eu não sabia muito me comportar, porque me incomodavam certas coisas. Então, eu sempre era taxada de chata, de doida, de brigona. Então, era muito incômodo. Muito incômodo. E, assim, as pessoas ficavam rindo. Eu já teve dias... E, assim, beleza, eu posso até não estar tão concentrada, mas eu tentava me concentrar. E eu sempre achei muita falta de respeito você ficar conversando durante a aula. Ou mexendo no celular. Mexendo no celular é menos porque você não atrapalha os outros. Mas eu achava. Então, teve uma vez que eu mandei um grupinho perto de mim fazer silêncio e o menino olhou e fez, olha ali na frente, vai sentar. Vai mais pra frente. Aí eu fiquei puta e fui na coordenação. Não adiantou de nada. Chamaram eles, ficaram com raiva de mim. A única coisa que aconteceu que eu fiquei de alma lavada foi que, assim, uma das pessoas do grupo fez o mesmo vestibular que eu passei e aquela pessoa não. Não é a nossa vingança, não. É porque eu sei que o meu esforço que eu tive pra prestar atenção valeu a pena. E quando eu cheguei na sala com um adesivinho na sobrancelha, que ele olhou pra mim, ele virou o rosto e baixou assim, ficou quieto. É porque também a gente tá falando de um adolescente de 50 mil anos atrás, né? Então... Respeita que eu sou mais nova que tu. Nossa, 4 anos. Continuo sendo mais nova. E daí? Enfim. Então, você era um adolescente que tava chateada, né? Então, você ter pensado isso naquele momento é compreensível. Não só naquele momento, não. Não, é porque, veja, todo o esforço que eu fiz pra me manter concentrada, pra fazer as minhas coisas, deu resultado. Inclusive, o TDAH traz muito de irritabilidade, porque a gente não consegue fazer as coisas e fica extremamente frustrado. Pode ver, depois que eu comecei a tomar o remédio, eu tô muito mais calma. Óbvio, ainda conseguiria pegar uma briga facilmente. Mas comparado ao estresse cotidiano, eu tô mais calma e mais tranquila. Então, assim, eu ficava irritada, eu era uma pessoa irritada, mas assim, não era uma coisa, eu quero brigar. Eu não gosto de briga. Nunca gostei. Mas vivia brigando. Disfarçava bem, viu? Não, mas pronto, outro ponto do TDAH é a pessoa ser impulsiva. Você faz as coisas sem... a gente não tem filtro. O que é horrível. Porque às vezes você fala e faz... não era pra ter falado, não. Já aconteceu, assim, umas garfezinhas que eu... né? O coração chega a apertar. Porque não tem filtro. E como foi pra tu fazer uma faculdade inteira? Eu digo de faculdade, não é que a faculdade é minha nossa, não. É porque quando você tá no processo da graduação, é muito intenso, né? Tudo gira em torno da faculdade. Então, quando eu paro pra pensar na minha faculdade, eu fico pensando como teria sido se eu não tivesse uma atenção, tipo, dentro do esperado. Como seria se eu tivesse TDAH? E assim, eu não fico sem saber, porque deve ter sido muito difícil. Muito sofrido. Foi. Chorei muito. Mas eu também não conhecia outro jeito. Porque pra mim sempre foi assim. Então, foi um sofrimento meio que... não que normal, mas assim, que eu já tava acostumada. Apesar de que sofri também, porque assim, o povo diz, direito não tem
Matemática tem? Básica, mas tem. Passei uma aula, eu nem pergunto ao professor, tu sabe, eu fico quieta. Mas era de um jeito que eu não entendia, era conta de somar. Que eu não tava entendendo de onde tava vindo os números. Em minha defesa, não foi só eu. Eu sou de humanas, o povo da minha sala era de humanas. Então, assim, era frustrante porque eu não conseguia nem estudar todo dia, porque tem essa coisa, você estuda todo dia um pouco. Não conseguia. Chegava perto da prova, na semana da prova, ninguém me via em casa. Era trancada, estudando com 1 litro de chá e só lá, trancada no quarto. E às vezes minha nota horrível. E assim, uma coisa que prejudicou também, que era um dia só com o mesmo professor. A gente não tinha descanso, né? Era só um intervalo e você voltava a fazer, tá. Tinha um professor que ele ensina muito bem, mas pra mim, ele falava a mesma coisa todas as aulas. Porque eu não entendia o que ele falava. Passei. Inclusive, um professor que o povo dizia que, se você for pra final, você reprova. Fui pra final e passei. Desculpa. Com o ponto exato que eu precisava, mas passei. Que vale que importa. E na minha cabeça, tá, ele não já falou isso? E eu não entendia. E, assim, quando era uma coisa que na minha cabeça era muito fácil de entender, isso eu já sei. Aí eu não prestava atenção, aí ele falava outra coisa, aí como eu já não tava prestando atenção... Não conseguia mais não voltar. Não conseguia mais voltar, e não percebia que tava perdendo as coisas. Então era muito difícil. Muito difícil mesmo. Calma. E aí teve o período que você começou na terapia? Foi. Porque foi perto da época do TCC. E eu tava desesperada. Eu não sabia como fazer. E eu tinha o tema, tudinho, mas eu não... Eu chorava e chorava. A ponto de pai querer sair do plantão e tentar ir me ajudar. Eu disse, não sai não, que vai ficar nós dois desesperados aqui. Não vai adiantar. Não vai. Não, mas... a falta de filtro é tudo. Tô brincando. Aí já chegou... Teve um dia que eu tava estudando pra prova, chorando, desesperada. Aí tia fala, quer que eu fale com tal professor, que é amigo dela? Com tal professor, ele vem me ajudar. Eu disse, não, tia. O professor deu uma matéria completamente diferente. Não tem como. Inclusive, perrengue com esse professor. Mas tudo bem. Porque... Pronto, um caso de TDAH. Eu não entreguei o relatório, tenho que fazer o requerimento da segunda chamada. Na minha cabeça eu tinha feito. Mas eu não fiz. Eu reprovei o estágio por causa disso. Eu tava com o relatório, eu fui entregar e meu nome não tava na lista, ninguém aceitou. Aí esse professor disse, não, vá, recorra com tal coisa que vai ter uma reunião, com certeza você vai... Foi unanimidade, ou seja, até ele votou contra. Palhaço. Enfim. Aí, nessa parte da terapia, eu consegui uma psicóloga que ajudava justamente nessa parte de TCC. Que foi o que me salvou. Que eu chegava, conversava e a gente conseguiu desenvolver bem. É uma psicopedagoga, na verdade, né? É. E depois eu fui pra outra psicopedagoga que ficou me acompanhando sem ser com TCC. Aí agora eu tô na... Mas quem levantou a primeira possibilidade de TDAH foi a psicóloga, não foi? Tu já tinha comentado, né? Mas depois ninguém... A gente nunca levou isso pra frente. Depois tu mesmo disse, não, acho que não tem não. É porque na minha cabeça, tipo, você fez psicoterapia quando era mais nova. Já tinha psicoterapia eu comecei na faculdade. Eu não fiz mais nova, não. Tem certeza? Absoluta. A primeira vez que eu fui pra psicóloga, eu já tava na faculdade. Enfim. A psicóloga que eu fui foi a do colégio que... Que não conta. Próximo ponto. Não, que tipo, ela viu outra coisa completamente diferente. E mesmo assim, mal enfim. visto. Continua. E... Não, já foi na faculdade. Aí tu já tinha comentado. Aí quando eu acho que eu já tinha trocado... Porque eu não me dei bem com psicóloga. Aí depois eu fui pra aqui, eu me dei bem. Depois eu troquei na época da pandemia. Aí eu comentei que minha cabeça era sempre um caos, que eu não conseguia meditar, que eu não tinha paz, todos os meus sonhos eram muito agoniados. Aí ela fez, tu acha que tu pode ter TDAH? Eu disse, não, duvido. Aí eu comentei que quando a gente era mais novo, tu achava que eu tinha, mas a gente nunca tinha levado pra frente. Aí ela mandou um arquivo falando sobre o TDAH de uma forma bem simples, assim, nada muito científico. E eu me identifiquei que, tipo, 80%, 90% do que tava lá. Aí foi quando ela indicou ir pro psiquiatra ou pro neuro.
pra fazer os testes. Aí o neuro disse... Eu lembro na consulta ele disse assim, provavelmente você tem, mas tem que fazer os testes. Porque assim, o psiquiatra já sabe, né, como é tudo. Aí muita gente fala assim, ah, não, mas nos dias de hoje tá tudo muito acelerado. Mas, meu gente, quando eu nasci não era acelerado, não. Anos 90. A gente é veia. Quando eu era pequena, a gente tinha nem computador. Era pesquisando na base do livro. Como é que eu ia ser acelerada por causa de tecnologia? Isso sem contar que a gente era lisa, né? Então a gente veio ter celular, não tinha mais nem graça. Tinha, não. Enfim. Aí, computador, raramente. Então, assim, era um inferno estudar. Mãe até tentou fazer com que Ju me desse aula, dizendo assim, ele deu 50 centavos por cada aula, mas a gente só fazia brigar, porque eu não conseguia prestar atenção. E eu, na minha imensa maturidade de professora, né? Uma professora muito madura, eu achava que ela estava fazendo de propósito para me afrontar. Então, imagina como eu fiquei arrasada quando eu soube do TDAH. Não é que, ah, meu Deus, minha irmã tem TDAH, coisa horrível. Não é isso. Mas eu me senti mal porque eu não compreendia a minha própria irmã, sabe? Então, meio que o que me fez muito mal em relação ao diagnóstico foi isso. Porque hoje, claro que hoje eu falo... Eu sou uma mulher adulta, sou médica, mas eu me arrependo muito disso. Me incomoda muito. Porque se eu soubesse disso naquela época, eu acho que eu teria tentado de uma forma mais acalentadora, mais acolhedora, sabe? Porque ela sofreu muito. E eu tomei totalmente como pessoal. Porque, tipo, eu tô ensinando ela e ela fica olhando pra cima. Eu falo as coisas, quando eu peço pra ela falar, ela diz que não lembra. E eu tinha acabado de falar. Então, na minha cabeça, ela tava tirando onda com a minha cara. Porque não queria ter aula e eu tava fazendo uma coisa que ela não queria. Então, quando o diagnóstico veio, pra nós todos da nossa família, foi muito impactante. Eu acho que, principalmente pra mim e pra manhinha. Porque minha mãe, vocês já viram ela aqui no podcast, se não viu, veja o episódio de maternidade. Maravilhosa. Ela sempre se responsabiliza muito por todas essas questões que passaram batido, entre aspas. Então, isso foi culpa minha, eu devia ter visto. Enfim, independente de culpados ou não culpados, não tem culpado. Eu fico muito triste por ter passado tanto tempo para poder diagnosticar, sabe? Mas não tem porquê. A gente não tinha conhecimento disso na época. Quando eu lembro dela chorando, chega a me dar uma angústia. Meu Deus. Lembro não. Porque não tinha como saber. Não tinha como saber, porque, veja, mas... Quem devia ver isso? O pediatra, que eu não sei se pediatra vê TDAH, e professor. Meus professores nunca falaram nada. Enfim, independente disso, pra mim como irmã, eu fiquei muito incomodada, porque eu senti que eu não tava dando suporte a você. Não, mas eu não... Mas veja, você deu suporte do jeito que você conseguiu. E manhã também. Porque, veja, a gente não tinha ideia do que era TDAH naquela época. E mesmo se soubesse, a gente não tinha tanto suporte pra isso, entendeu? Pra o TDAH. E aí, coisa da época. No fim das contas, tu fez os testes. Foi. Que é uma maratona, né? Olha, porque assim, não é só um teste por semana. São vários testes no mesmo dia. É chato. Tá. E assim, eu fico nervosa com o teste, independente de qual seja. Eu fico me tremendo. Porque vai testar... Ela fez, não, mas veja, não vai testar seu conhecimento. Vai testar... Mas mesmo assim, é um teste que eu posso reprovar. Entendeu? Quando eu fui tirar a carteira, tu viu? Eu tava me tremendo. Ela se tremeu no psicotécnico. Eu tava me tremendo. Passei. Mas me tremendo. Eu fiz o carro morrer antes de sair. Quando eu fui apresentar o TCC, eu me senti um pincher. Tremendo por dentro. E no final, eu perdi o raciocínio, eu esqueci o que dizer, e só sei isso. Minha irmã é um pincher. Não mais, agora eu sou um pincher medicado. Mas assim, no TCC, eu esqueci, eu perdi a linha de raciocínio. Inclusive, tinha um fato muito importante pra dizer, não disse, porque eu esqueci. Eu sei, é isso. Pronto, acabou. Entendeu? Aí, quando tu voltou para o psiquiatra e que realmente, assim, chegou no diagnóstico, como foi que tu se sentiu? Aliviada. Porque não era culpa minha. E fiquei com medo de, no final, assim, ainda não ser TDAH e no final ser
culpa minha, tudo isso, sabe? Mas eu senti bem aliviada. Aí depois que eu parei pra pensar, eu me senti um pouco mal. Porque eu não conseguia fazer coisas simples, como todo mundo consegue. Tipo, ter um pensamento só. Então, eu me senti muito mal depois. Mas aí depois eu tomei o remédio e ficou tudo bem. Sabe? Porque o pior já passou. Independentemente. Porque teve uma época, pronto, no curso de inglês, que a professora dizia que eu era burra, que eu era incompetente, Minha gente, que eu não queria aprender a falar inglês. Quase que eu pego uma briga com essa mulher, vocês não estão entendendo. Ela chegou pra mim, pra chamar minha irmã de burra. Aí Isso sem saber de nada, do diagnóstico, de nada. A gente não tinha nem ideia, né? Eu tinha o quê? Acho que uns 8 anos de idade. Eu me lembro que Mariana estava fazendo uma atividade do inglês. E eu fui brigar com ela, porque ela estava atrasada na atividade do inglês. Aí ela, tu vai me chamar de burra também? Aí eu, oi? Quem tá lhe chamando de burra? Aí ela soltou. Quando ela soltou, no outro dia, eu queria ter ido, obviamente, eu, a irmã mais velha. Levemente protetora, só um pouquinho protetora. Minha vontade foi de bater na casa da cidadã, né? Mas aí meus pais acharam que não era muito maduro e eu concordo. Aí pai foi lá conversar com o diretor e tal, e pá. Só que aí, um belo dia, eu encontro com a sujeita no meio do corredor do curso. Aí ela teve a pachorra, a audácia de vir falar comigo e chamar minha irmã de burra e acomodada. Aí eu disse, ela é burra ou você que não é uma professora boa? Porque assim, até agora eu nunca tinha tido problema. Aí deu problema com você. Aí agora você tá querendo dizer que o problema é ela. Não tô entendendo. Até porque ela não é mais sua aluna, não é mais sua responsabilidade, não lhe diz respeito. Foi pai e mãe, é sério que eu continuaria no inglês se ela nunca mais fosse minha professora. E eu me lembro que eu disse assim, eu disse outra coisa. Você reze. Você reze pra minha irmã. Adolescente enraivecida, né? Obviamente. Você tem uns 14? Menos? Movidos à raiva. Na base do ódio, é. Aí eu disse, você reze pra minha irmã não dar um tropicão aqui dentro. Se ela espirrar, a culpa é sua, né? Porque eu já tinha sido aluna dessa mesma professora e eu me lembro que ela tinha a mania de pegar algumas peças, sabe, nos alunos que ela não gostava. Até então, eu era uma das alunas que ela gostava, então nunca tive problema com isso. Sempre. Mas quando foi pra Mariana, eu me lembro que eu disse a ela, se você reze pra minha irmã não dar um tropicão aqui dentro, porque a gente tá de olho bem aberto. Tchá, 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 tchá. Você fique bem longe dela, porque ela não é mais da sua conta. Ah, minha filha, quando eu ligo o modo de irmã enraivecida... Eu passei acho que 1 ou foi 2 anos sem fazer curso de inglês. Teve outra vez. Isso eu tenho que falar. Ela namorou um embuste, minha gente. Queria muito poder citar nomes, mas o processo não, vem. Você não. Aí, esse estorvo, Meliante. escroto, filho da puta, o que foi que ele fez? Menina, isso vai pro YouTube. E eu ainda Gente, se der pra cortar os palavrão, vocês cortam, por favor. não tô nem aí. E se me der o contato, eu mando pra ele pelo WhatsApp, porque eu não Ele sou sabe, obrigada. vai, prossiga. Aí, o que foi que aconteceu? Esse peso morto, que só Prossiga faz a converter história. oxigênio em gás carbônico, chegou pra minha irmã e disse que ela estava muito feia, que ela tinha que se arrumar pra sair com ele. Aí eu já não gostei. Quando foi um tempo depois, ele falou mais alguma coisa que eu não gostei. Ah, ele chamou ela de gorda na minha frente. Mas assim, minha gente, a questão não é você ser gorda ou magra ou o que quer que seja. A questão é que, veja, se você tá no começo de namoro e a pessoa já usa um tom pejorativo, querendo lhe botar pra baixo, alguma coisa errada não está certa. Inclusive, isso vai para dicas, né? Aí eu disse, tu, com esse teu bucho quebrado de cerveja, tu acha que tu é muito bonita, com esse teu bico de pato Donald? Só que ele era quase 2 metros, ele tinha quase 2 metros de altura. Não, ele tem 70. Não, tinha mais. No Ou eu era máximo, menor. provável, né? Não sei, eu sei que eu tava muito Mais putaça. alto que a gente, o que não é difícil. Prossiga. Quando eu disse isso, ele fez... veio pra mim com os peitos abertos, que homem tem isso, né? Bota uns peitos de pombo do nada, mano. Corta para ele em cima de mim, assim, tipo, me olhando de cima pra baixo. Eu sou maior do que você, retiro o que você disse. Aí eu, você é grande e eu sou ruim. E aí, fica como? Porque eu não podia recuar, né? Porque se eu recuasse, era um atestado de que ele podia fazer o que quisesse.
Mas foi babado. Aí, voltando pro TDAH puxar desse assunto, Desculpa, ele dizia... divaguei. Não, divagou, mas veja, ele dizia que eu tinha que estudar pra falar com ele. Porque ele é muito, minha Nossa Senhora. Só que tá... Meninas, isso é violência, ok? Depois eu percebi muita Isso coisa. é violência, ok? Porque, assim, se for um assunto que me interessa, eu consigo ler muito rápido. É um dos meus hiperfocos, ler. Mas eu tenho que gostar do que eu tô lendo. Coisa do colégio, faculdade, eternidade. A gente não gosta, a gente gosta de livro de fofoca. Mas coisas livros de ficção que eu gostava, eu lia rápido. E ele me deu um livro, só que aí que tá. Tinha um monte de aranha gigante falante. E eu tenho pavor de aranha. Então ele dizia que eu tinha que estudar, que eu tinha que me esforçar, que eu tinha que ler. Só que tinha coisa que não entrava na minha cabeça. E ele ficava me chamando de burra, como se ele fosse o Deus da sabedoria. Entendeu? Não, e tipo, ele fazia, calma que agora é meu momento de desabafo público. Ele fazia questão de ser desagradável. Tipo, se eu fizesse um brigadeiro, tá bom. Foi Mariana que fez, não, tá bom. Aí eu comecei a pegar ranço, entendeu? Que eu não sou obrigada. Um ridículo, idiota, uma pessoa péssima que não se posiciona em nada na vida, um lixo. Pois é, ele me chamava... E você sabe que eu estou falando com você, seu merdinha. Não se faça de doido, não. Voltando pro assunto. Tá bom. Já. Aí foram, assim, acho que principalmente essas duas pessoas, tanto a professora quanto esse meliante, que prejudicaram muito, porque eu fui chamada de burra descaradamente. Então isso afeta muito, sabe? No começo eu levava como brincadeira dele. Até como forma de defesa, né? Mas depois eu percebi que não era. E assim, muita gente, até da família mesmo, não, tu é muito preguiçosa. Tem que controlar o sono. Ai, meu Deus, eu falei muito isso, desculpa. Tem que ser mais ativa, não pode ser assim. Tá sofrido esse episódio pra mim, viu? Choro não. Senão a maquiagem derrete. Choro não. Mas era assim. Era perrengue. E assim, quando eu conseguia focar em alguma coisa, era alguma coisa que não me ajudaria na minha vida de estudante. Que era balé. Eu conseguia passar... Maquiagem, né? Hoje em dia é maquiagem, né? Eu passo 3 horas na maquiagem de boas, assim, fazendo detalhe. Aí é engraçado que teve uma pessoa que olhou e fez... Mas assim, quando tu tá fazendo maquiagem, tu esquece alguma coisa? Como se eu não tivesse TDAH, mas é que tá. Foi já com diagnóstico do psiquiatra. Por acaso tu esquece quando tá se maquiando de alguma coisa? Tu esquece. Esquece de botar as coisas na cara, às vezes. De alguma parte do processo. Quando tá se maquiando os dois. Eu esqueço. Teve uma vez que eu vim fazer maquiagem daqui, gente, para o episódio. Eu esqueci todos os meus pincéis em casa. Isso foi antes do diagnóstico, né? Foi, Tudo mas, isso foi antes do tratamento. Foi. Mas do TDAH. Hoje eu esqueci os negócios também. O que acontece? A gente esquece, entendeu? Das coisas. Mas também tem um grau de esquecimento que é esperado. Tipo, qualquer pessoa que não tenha TDAH tem um grau de esquecimento. A sacola dele fica até calada. Mas como é que a pessoa... Eu sou maquiadora. Você vai trabalhar com isso e você esquece os pincéis em casa. Eu entendo, mas veja só. Isso foi no momento que você não estava tratada. Não, tudo bem. Mas assim, é uma característica que atrapalha. Porque o povo diz, você é esquecida. E tu tá acabando de dizer isso publicamente. Mas aí que tá. Hoje, depois do diagnóstico, eu não ligo mais, entendeu? Porque eu tô tratando e 2, eu entendo o porquê. Mas eu ficava puta quando eu esquecia as coisas. Eu passei o dia revoltadíssima com isso. Foi. Frustradíssima. Porque eram coisas simples que não deveria ter acontecido. E, assim, graças a Deus, foi dado o diagnóstico, porque era insuportável. Na semana de eu receber o diagnóstico, eu disse amanhã, eu não tô conseguindo pensar. Eu não tô entendendo o que tá na minha cabeça. Parece que... Sabe quando você tá lendo um quadrinho que é um monte de rabisco assim, que a pessoa tá... Pronto, minha cabeça era assim. Foram 2 dias, assim, até receber o diagnóstico. Porque, sei lá, era como se fosse... Não ensurdecedor, né, necessariamente, mas era bem confuso. E aí, tu recebeu o diagnóstico, foi medicada. Amém, glória a Deus. Comprou a medicação. E aí, conta o resto. Ok. Pra exemplificar um pouco, na minha cabeça, antes do remédio, não tem quando você tá voltando do intervalo, com um corredor cheio de gente, falando alto, falando um monte de coisa. A minha cabeça era assim. Várias vozes, vários pensamentos... Várias vozes não, mas assim, vários pensamentos
na minha cabeça. Depois que eu tomei o remédio, parecia um corredor de escola à noite, quando não tem ninguém, só eu, assim. Então, foi meio que um alívio muito grande. Aí, depois eu botei pra chorar, porque eu estava conseguindo fazer as coisas. Eu passei 1h30 chorando. Eu estava no postinho de saúde, do nada eu recebo uma foto dessa bonita chorando loucamente. Mas eu puxei a barra de rolagem. Mas eu disse, eu estou chorando de felicidade. Mônica, foi isso. Sim, Eu mas disse. você pensa 1001 coisas. É. Aí quando eu liguei pra ela, Ju, eu tô conseguindo parar de pensar. Ai, conseguindo partiu meu focar. coração. Eu passei 1 hora chorando. Foi. Aí depois, eu foquei de um jeito, meu filho, meia-noite eu tava lá, fazendo minhas coisas, editando meus vídeos. E me diz uma coisa, de efeito adverso, tu teve o quê? Que eu já sei, mas vamos... Boca seca. Taquilálica. Muito boca seca. Fiquei muito tagarela. Não todos os dias, mas alguns dias. E falando muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito eu rápido. sempre falei. Pai, eu sempre disse pra eu diminuir a velocidade. Mas mães que eu tava muito tagarela. Às vezes o coração acelera um pouquinho. E suor, muito suor. E assim, e é engraçado porque esse de ficar muito tagarela é menos de 1% dos pacientes que tem. Mas aí... Assim, eu fiquei nervosa também porque eu fui inventar de ler a bula. Que eu digo a todo mundo pra não ler. Mas aí minha irmã, carne da minha carne, Não, mas que morou no útero da minha mãe, faz justamente o contrário do que eu mando todo mundo. Não, mas eu fiz isso só pra saber quais eram os efeitos, pra não, isso que eu tô sentindo, porque eu fico com medo quando eu tenho, não sei se é arritmia o nome. Taquicardia. Taquicardia. Eu não fiz medicina, eu não tenho que saber disso. Quando eu tô com taquicardia, eu tenho medo, entendeu? Então eu fui ver se o remédio trazia isso pra ficar mais segura, tanto que você mesmo, pai, disse, não, tranquilo. Mas chegou a 129, eu fiquei um pouco nervosa, tinha que saber se era do remédio. Preferi o que fosse pro Google? Não, aí você já tá jogando baixo. Então, pronto. Então, assim, mas, assim, tem diminuído a cada dia. Apesar que a boca seca ainda... Persiste. Porque, assim, é o lábio, a boca e até a garganta fica seca. Então, é muita, muita água que eu fico tomando. Eu já tomei a taça toda aqui. Hidrate-se. Hidrate-se. Mas, assim, mesmo assim, eu acho que eu não pararia de tomar nunca, não. Apesar de que eu acho que eu não posso passar a vida tomando remédio. Mas se der, doutor, a gente aceita. Mas assim. Aí no final de semana eu não tomo. Porque ele disse pra não tomar, mas é horrível. E daqui a um tempinho tu vai voltar pra ele, né? É um mês, acho que a gente já tá na 2ª semana, né? Daqui a uns 2 semanas e meia eu volto. Com fé em Deus. Porque o remédio vai acabar, né? Nessa época, aí ele tem que passar outra receita. Ou então tu vai ficar na porta dele. Porque assim, é uma receita especial. Que nem Juliana e Painho... especial do especial do especial do especial. Nem Juliana e Painho tem. Então, assim, não é uma coisa que qualquer médico pode passar. Entendeu? Tem que ser especialista. Então, eu preciso voltar. E agora a pergunta que eu faço pra todo mundo. Se você pudesse voltar no tempo... Lá vem. O que você diria para você mesma? Calma. Não sei. Tempo pra pensar. Lá, 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 lá. Isso lá, não me lá. ajuda. Pra ter calma. Keep calm. Keep calm e carry on. Carry on é ótimo. Que vai passar, que vai entender. Você vai entender o porquê de tudo. De todas as brigas que você já teve. De todo esse sono que você tem. Até a fome. A fome compulsiva também. Tudo isso, você vai ter um porquê, você vai tratar e vai ficar tudo bem. Tudo vai se resolver. E vai caminhar. E vai estar medicada. Minha gente, na verdade, era mais sobre isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Principalmente para levantar essas red flags, né? De você prestar atenção se, por algum acaso, você se identificou com uma parte do discurso dela ou tudo, ou enfim. Dá uma passadinha no psiquiatra, procura um profissional de saúde mental. Se lembre do que eu falei, é um processo diagnóstico, muito não grande. É um diagnóstico que você pisca e ele acontece. E uma coisa, sabe, que isso aí não somente para o TDAH, mas para qualquer doença, em qualquer sistema orgânico. Não fique testando as pessoas não, que é feio, certo?
Se uma pessoa chega pra você e diz, eu tenho diabetes, ok, você tem diabetes. Então, por que tem uma pessoa com TDAH e você fica, não, mas isso é deselegante, certo? Isso não deixa a pessoa ainda mais desconfortável, sabe? E essa mesma pessoa que soltou essa pérola, não, porque se você for ver, se você tem um artigo que se você pegar um cachorro e você condicionar esse cachorro e não sei o quê. Ah, eu disse, olha, vamos focar aqui, porque senão já eu mando você para aquele canto. Tá dizendo que eu vou treinar minha irmã como se fosse cachorro? Me estressei. Sei que não foi isso que ele quis dizer, mas assim, a ciência, ela existe. Se você tem curiosidade, tem dúvidas, estuda, procura artigos científicos confiáveis, procura um psiquiatra, tira dúvida, troca uma ideia, se informa. Mas não ficar testando as pessoas, principalmente quando elas já têm um diagnóstico, porque isso faz com que elas se sintam ainda mais como se fossem uma aberração, sabe? Então, não é legal, não é empático. E lembrando também que eu tenho as minhas características do meu TDAH, mas não quer dizer que você vai ter essas. E existem muitas outras características. E até que pode se confundir com outros transtornos. Então, assim, você pode ter um transtorno e não necessariamente ser o TDAH e ser uma característica em comum entre os dois. Então, por isso, procurar o profissional de saúde mental. Esse teste que a gente faz, ele não vê só TDAH. Ele vê muitas coisas. Então, por isso que tem que fazer de todo jeito. Exatamente. Fofinha, eu te amo. Também te amo, bicho. Tu sabe que tu é a razão do meu viver, luz da minha vida. Desculpa. Oxe, pronto. Tem que se desculpar. De verdade. Eu fico na merda toda vez que eu falo disso. Então porque... não fale, não. Tá tudo bem. Não, é porque eu sinto que eu falhei com você, entendeu? Oxe, tu fez tudo que tu podia. Mãe e pai também. Eu não levo pro coração, não. Porque vocês fizeram E tudo que mantive tava... meu réu primário, viu? É. Foi difícil. Foi. Mas assim, vocês fizeram tudo que tava ao alcance na época. Não tinha a quantidade de informação que tem hoje. Era muito difícil antigamente. Mas desculpa. Oxe, tem que se desculpar, não. Eu te amo. Tu é maravilhosa. Você também. Deixe seu @, que eu tenho que deixar o meu antes de acabar. Senão o Antônio vai mandar a gente regravar. É, maquiadora com TDAH. É isso aí. É, gente. E siga o Quarto Rosa com 2 As nas redes sociais. Se inscreve no Instagram, no YouTube, no Spotify. Se lembre que a gente vai ter umas lives bem fodonas por aí. Então acompanha a gente pra não perder. Beijos. Mantenham-se hidratados.